Graça e paz, amados, amém. Estamos vivos para a glória de Deus, né? Estamos aí numa batalha pela saúde, alguns irmãos já acompanhando, mas o Senhor, pela sua misericórdia, tem cuidado de nós. E eu já quero, de antemão, agradecer a Deus pelas orações de toda a igreja, de todos os irmãos. Tem sido dias muito difíceis, mas Deus permanece no controle. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Jeremias 33. Queridos, nós imaginamos muitas vezes que nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus nos confiou em momentos como esse. Mas o Senhor, Ele permanece no controle e são nesses momentos que Ele nos fortalece. E Ele decreta a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia sobre nós. Nós estamos de pé porque as orações da igreja, as orações dos irmãos têm nos sustentado nesses dias. E eu sei que o Senhor vai falar conosco, conforme Ele deseja. Porque essa batalha ela não é só minha. Eu sei que muitos irmãos têm vivido as suas batalhas também. E nesse campo de batalha o Senhor se faz presente, tomando as nossas guerras, as nossas pelejas. Por muitas vezes nós desanimamos, nós fraquejamos, nós nos sentimos sem norte, nos sentimos atribulados, porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor nos prometia que nós precisávamos ter bom ânimo, porque Ele também havia vencido o mundo e nós iríamos vencer. Essa era a promessa de vitória, através de um sacrifício que foi feito há muito tempo atrás. E nós estamos aqui porque o Senhor é fiel e poderoso e Ele vai fazer, Ele vai bradar sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e a vontade do Senhor vai prevalecer. A palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, a seu tempo, ela vem do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias 33, em nome de Jesus. Versículo 3, vamos ler do 1 ao 3, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa palavra vem de encontro ao nosso coração nessa noite, queridos, porque eu sei que o Senhor tem algo a trazer aos nossos corações de forma sobrenatural. Eu sei que o Senhor, Ele tem trazido ao nosso coração uma palavra de encorajamento para essa noite, e eu quero compartilhar algo já sobrenatural com você. Eu preparei essa palavra há mais de 15 dias atrás, quando eu havia visto a missionária Benedita tinha passado a escala, e a minha ministração seria naquela outra quinta, né, pastor? E eu fui acometida por uma grave virose. Eu fiquei de cama 7 dias, perdi a minha voz completamente, e nós trocamos, né, o dia, mas o tema que o Senhor havia me trazido era as promessas de Deus para aqueles que clamam. E é preciso muitas vezes você viver a experiência para você falar com propriedade daquilo que você viveu. Eu sempre digo isso. Mas eu quero mais uma vez orar com você para que não seja nada de mim nessa noite, e que o Senhor fale conosco conforme a sua vontade, conforme o seu querer, e que a porção que nos está reservada seja derramada abundantemente sobre as nossas vidas. Pai, obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelo privilégio de mais uma vez estar na Tua casa, servindo ao Teu nome, ao Teu reino. E, ó Deus, nós sabemos que estamos de pé porque a Tua presença sobre as nossas vidas e a Tua palavra permanece fiel. Ó Deus, as Tuas promessas liberadas, elas permanecem firmadas, Senhor, dentro de uma aliança que foi estabelecida entre o Senhor e nós. E nós estamos aqui porque cremos que o Teu poder é infinito. Nós cremos que o Senhor é
poder, é autoridade sobre nós. O governo do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. E nós reivindicamos nessa noite no mundo espiritual aquilo que o Senhor nos deu por direito. Pai, como herança, Senhor, ganha na cruz do Calvário. Nós rejeitamos sobre a nossa vida toda enfermidade. Senhor, todo bochicho do inimigo, todo sentimento de hipossuficiência, de incapacidade, que o Senhor retire dos nossos corações. E que nesse momento nós estejamos, ó Pai, com os nossos corações e os nossos ouvidos voltados a Ti. Para que o Senhor fale conosco e nós estejamos sensíveis a ouvir a Tua voz. E que essa noite seja uma noite de milagres nessa casa. Que essa noite seja uma noite de respostas nessa casa. Nós cremos que o Senhor é conosco e queremos chamar a Tua presença sobre nós de forma extraordinária, para que possamos caminhar e possamos viver as experiências com o Senhor, não somente de ouvir falar, mas de vê-lo face a face em meio ao turbilhão. Pai, em nome de Jesus nós clamamos, Pai, para que o Senhor permaneça no controle, para que o Senhor tome a frente dessas batalhas. Nós clamamos para que o Senhor derrame sobre o nosso coração a paz do Teu Espírito, que excede todo o entendimento, para que não venhamos fraquejar no meio do caminho. Obrigada por essa palavra. Usa-me, Senhor, nessa noite, Pai. Que nada de mim permaneça no Teu altar, mas que tudo do Teu Espírito, Senhor, tome este lugar em nome de Jesus. Você pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Nós estamos diante de um texto em que Deus, Ele abençoa aqueles que clamam por Ele. E nesse período o profeta Jeremias está trazendo uma palavra da parte do Senhor ao povo de Judá. Uma palavra de resgate, uma palavra de esperança, em um momento em que o povo de Judá, por conta dos seus pecados, da sua rebeldia, também estava passando por mais um momento de aflição. O Senhor promete, inclusive, traz uma profecia que tem a ver com a sua volta, a volta do Messias, um tempo em que todo o Judá iria testemunhar de uma nova vinda, para que essa promessa, essa profecia liberada sobre o povo de Deus, ela viesse a ser cumprida, depois que todo Israel e todo Judá viesse a conhecer de fato quem era o Senhor. Algumas promessas e profecias liberadas pelo profeta Jeremias não aconteceram. Nós estamos ainda vendo e presenciando Israel vivendo um tempo de conflitos e perseguição, um tempo em que essas profecias que foram liberadas naquela época estão sendo cumpridas, parte delas, porque o Senhor vai fazer com que Israel se volte para o Senhor, fazendo e permitindo com que toda essa nação ouça, viva e testemunhe quem é o Messias. Por tantas vezes nós vimos Israel e grande parte de Israel esperar por esse Messias. Mas o Senhor aqui, nesse contexto, dentro desse contexto, Ele já trazia uma promessa de esperança, de livramento, de cura, de restauração para Israel. E essa promessa de Israel alcança a mim e a você nos dias de hoje, porque nós somos o Israel de hoje. Jeremias, ele traz uma palavra em que o povo de Israel, de forma fervorosa e confiante, recebe de Deus, dentro desse contexto, uma mensagem encorajadora, que convidava o povo a buscar a Deus, a clamar e confiar nas suas promessas. Nessa noite o Senhor também te convida a buscar a Deus. Ele te convida a confiar nas suas promessas. É crucial nós compreendermos que o clamor, ele difere da oração em sua essência. Às vezes nós falamos em oração, mas quando nós falamos de clamar, isso tem ligação com suplicar, implorar, expressar em alta voz. Quando você clama ao Senhor a algo que emerge do mais profundo da sua alma, porque você está dizendo para o Senhor que você vive um momento de aflição, de angústia, quando todas as circunstâncias ao redor dizem que é impossível, que não tem jeito, que não tem solução, é quando você se derrama perante a Deus, você abre o seu coração completamente, você diz para o Senhor: eu não consigo, eu me sinto pequeno diante dessa batalha. E muitas
Muitas vezes você já orou, nós já oramos tanto que as palavras se acabam no momento que nós estamos ali diante do Senhor. No momento da dor, nós perdemos as nossas palavras em meio à oração, e então vem as lágrimas, e Deus, Ele nos entende, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece a nossa vulnerabilidade, Ele também sabe o porquê das tuas lágrimas, e Ele entende o seu clamor. Quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu jamais imaginava que eu iria viver dias tão difíceis como eu tenho vivido nesse tempo. E eu não vou aqui me vitimizar, dizer para você que eu sou a pessoa mais sofredora dessa terra, porque é nesse meio, é nesse campo minado que o poder de Deus tem se aperfeiçoado no momento da nossa fraqueza. Nós sentimos sim, porque essa guerra espiritual que nós vivemos, ela reflete no nosso físico. Mas nós não perdemos a esperança, nós não perdemos a confiança no Senhor que pode todas as coisas. Enquanto você chora diante do trono do Senhor, enquanto você conta as suas aflições e abre o seu coração para Ele, Ele está bradando em seu favor, queridos, ainda que você não enxergue. Os céus estão em movimento em seu favor. O versículo ele começa com um convite para nós buscarmos a Deus. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Isso quer dizer que Deus, em sua infinita bondade, Ele nos convida a buscá-lo de todo o nosso coração. Ele quer que nós nos aproximemos dEle com o nosso coração e uma comunhão íntima e sincera. Existe aqui um chamado para a oração. Nós estamos no ano da oração. O Senhor usa o profeta Jeremias para orientar o seu povo a clamar, a entrar no secreto. É um momento de nós nos sentirmos desafiados no meio das nossas batalhas. Voltarmos o nosso coração para o Senhor e não desistirmos de clamar, de declarar os milagres que nós precisamos. Ainda que pareça impossível aos nossos olhos, queridos, o Senhor se faz presente nas nossas batalhas. Ele diz que Ele é o grande general, Ele vai à frente das nossas batalhas. E o Messias tem a chave da vitória nas suas mãos, para em tempo oportuno abrir as portas que nós precisamos. A palavra do Senhor diz que Ele desceu ao inferno e Ele tomou as chaves da morte do inferno. E eu e você podemos nos levantar nesse tempo e declarar: a morte aqui ela não vai prevalecer. O espírito de enfermidade na minha casa não vai prevalecer, porque o Senhor que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, e sobre mim opera o poder desse Deus que renova as nossas forças, que nos ergue em meio ao vale, que nos chama para um tempo de milagres. E queridos, às vezes nós viemos aqui no altar falar de milagres, e nós não entendemos que o Senhor vai nos fazer passar pela prova, para que nós falemos com propriedade desses milagres. Você não vai mais falar porque você ouviu dizer que Deus é poderoso. Você vai caminhar compartilhando as suas vitórias, porque você vai testemunhar do que você vai viver com Deus. Assim como Jacó foi usado e foi desafiado ali em um lugar que teve o seu nome mudado, a sua história mudada em Peniel. Nessa noite o Senhor te convida a vir para esse lugar de adoração, de entrega ao secreto, de clamor a Ele, para que você tenha a sua história mudada, para que você venha experimentar dos seus milagres, para que você venha experimentar de uma mudança radical sobre a sua vida, e você venha caminhar de fé em fé, e você venha ser erguido nesse tempo, não porque nós falamos da boca para fora, não tem a ver com emoção, mas tem a ver com a unção do Todo-Poderoso que está sobre nós, queridos. Nós estamos sendo chamados para viver um tempo, queridos, de profundidade no secreto, aonde a superficialidade não vai mais fazer parte da minha vida, porque o Senhor está nos levantando com poder e autoridade para vencer as trevas e para vencer toda a investida de Satanás contra as nossas vidas e contra a nossa casa. Você não é qualquer pessoa.
Nós não somos qualquer pessoa, porque nós temos sido levantados para um tempo em que o Espírito Santo de Deus tem nos trazido encorajamento. Esse espírito de ousadia e intrepidez que precisa tomar conta dos nossos corações, queridos, e nos desafia todos os dias. Ser forte e corajoso, assim como Josué ouviu no tempo de batalha. Nós somos aqui chamados para esse tempo de intimidade com Deus, porque Ele deseja ouvir o nosso clamor. A palavra do Senhor diz que antes que nós abramos a nossa boca, Ele já sabe do que nós precisamos, mas Ele deseja nos ouvir. E Ele deseja responder às nossas necessidades. Muitas vezes a ajuda de Deus, queridos, é a última que nós pedimos. A gente se descabela, pastor, a gente grita, a gente chora, a gente esperneia. E o Senhor está aqui com a mão estendida. E nós nos lembramos de que Ele é Deus e Ele espera ouvir o nosso clamor para que Ele haja em nosso favor. Nessa noite o Senhor diz: eu tenho trazido sobre a igreja a palavra que traz esperança. Eu tenho lutado as suas guerras. E não há nada que o homem diga que eu não posso fazer diferente. Não existe sentença humana que o Senhor não possa fazer com que seja ao contrário, queridos. Não existe acusação que não traga absolvição espiritual do Senhor em favor daquele que se encontra perdido e muitas vezes, ao seu ver, condenado. No meio de um problema, nós murmuramos, nós reclamamos, falamos com os nossos amigos, corremos para os nossos familiares, mas nós nos esquecemos de onde Deus está, ainda no seu trono. E Ele é poderoso para se levantar do seu trono e bradar sobre nós. Deus, Ele é poderoso para se levantar do seu trono e bradar sobre nós. Um segundo convite, Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Não sou eu quem estou dizendo para você que Deus mandou te dizer. Ele diz diretamente na sua palavra. Se você abrir a palavra, Ele vem dizer aqui no versículo 3, na segunda parte: clamar a mim e responder-te-ei. É uma promessa de revelação e entendimento, de que quando você clama e se dirige ao altar do Senhor e pede algo para Ele, você tem no seu coração, por meio da sua fé, a certeza, a convicção gerada de que as respostas virão. O Senhor vai fazer. Ele vai começar a mexer. Ele vai começar a mostrar. Ele vai abrir a sua visão espiritual, os seus ouvidos espirituais, os seus lábios irão ter na sua boca a palavra do Senhor renovada, para que você venha proferir essa palavra com fé. Existe um livro que se chama O Poder da Palavra. E esse livro, ele traz tantos estudos bíblicos para desafiar aquele que serve a Deus a proferir a palavra. Tem pessoas que falam: se abrir a Bíblia no Salmo 91, deixar aberto, não vai fazer efeito nenhum. Mas você abrir a sua boca e declarar esse salmo, vai fazer com que a batalha que está travada, ela comece a tomar o seu lugar, o seu rumo. Você vai começar a ver a mão do Senhor agir. Ele diz, quando você diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso quer dizer que não há nada tramado contra a sua vida que possa prevalecer, porque quando você está debaixo do esconderijo do Senhor, nada pode te tocar. É ali onde você está guardado. O inimigo não pode te encontrar. Atrás da cruz de Cristo, o inimigo não pode te tocar. Você está resguardado. O esconderijo do Altíssimo é intocável. Debaixo das asas do Altíssimo, nada pode te acometer, querido. E quando nós nos encontramos sobre a proteção de Deus, nós entendemos que Ele é o Deus que promete e nos revela coisas grandiosas e maravilhosas, coisas que nós ainda não conhecemos. É você ter a revelação do oculto.
Ele deseja compartilhar conosco da sua sabedoria, do seu entendimento. Nós nos aproximamos de Deus com sinceridade. Ele nos guia em conhecimento e nos mostra coisas extraordinárias. Ele está dizendo que se você clamar, Ele vai te responder. Ele vai dar a solução para o teu problema. Ele vai acalmar o teu coração. Há uma semana atrás, nós estávamos em família, reunidos. Nós gostamos muito de estar em família. E os meninos lá em casa são muito divertidos, principalmente os meus meninos, os homens, né? Eles são muito divertidos. O Lucas e o Mateus, eles só vivem fazendo palhaçada. E durante o dia inteiro é difícil você ver eles sem fazer uma graça, seja na hora do almoço, né? E a Amanda passa parte do dia trabalhando, mas quando eles se juntam, principalmente Mateus e Lucas, né? A Amanda já chega mais em horários diferentes em casa. E a gente estava num momento muito, muito tranquilo, e minha nora também, que é uma bênção nas nossas vidas, é uma menina abençoada, uma menina de Deus. E depois que eu estive naquela semana doente, eles cuidaram de mim. E depois chegou essa outra semana e eu vi, primeiro, minha nora ficar um pouco sentindo já aqueles sintomas iniciais. Nós não sabíamos que era dengue. E o meu filho mais velho, que é o esposo dela, também começou a sentir. Eles começaram a passar mal juntos. E inicialmente a gente toma, né, administra ali os cuidados em casa. E na desconfiança de ser uma dengue, começamos a colocar só na dipirona, na Novalgina, porque não pode tomar um outro tipo de medicamento. E nessa madrugada de sábado para domingo, a minha mãe começou a passar muito mal. A gente já estava nesse turbilhão, os meninos com dengue, e ela começou a sentir dores na lombar. E nós corremos para o hospital, e lá o médico fez uns exames de emergência, porque ela mostrava onde era a dor, né, nesse rim direito. E ele pediu os exames necessários e logo foi diagnosticado cálculos nos 2 rins, na bexiga e na uretra. Um cálculo de 8 milímetros, que passa o tamanho normal, porque ele não tinha como descer. E o médico chega para a gente ali no box do hospital e fala: sua mãe vai ter que operar agora. E ela ficou muito abalada, né, porque nós não estávamos esperando, e eu junto com ela, naquela madrugada, era madrugada mesmo. E eu entrei em contato com os meninos, com o Anderson, falei: sua avó vai ter que operar. Como assim, mãe? Eu falei: vai ter que operar. E logo em seguida os médicos foram preparando. Ela entrou no centro cirúrgico para fazer a cirurgia de emergência. E quando eles tentaram fazer a cirurgia pelo canal, eles não tiveram sucesso. Porque havia uma parede na uretra que impedia o aparelho de passar. Não passava para tirar a pedra. E ele filmou a cirurgia, me trouxe a filmagem e falou: Letícia, e foi uma cirurgia demorada, eu esperando no apartamento. Quando eles voltaram, eles falaram: nós não tivemos sucesso na cirurgia da sua mãe, e nós vamos ter que repetir essa cirurgia ainda hoje. E eu fiquei muito aflita, porque minha mãe tem 75 anos. A gente sabe que os nossos pais vão chegando a uma certa idade e já não tem mais o mesmo vigor, né? Não tem muita estabilidade física, aquela coisa toda. E nós esperamos às 16, 18 horas de segunda-feira, onde foi repetida essa cirurgia. Essa cirurgia foi feita por mais de 7 horas. E a gente já estava preocupado, não voltava. Eles chegaram no quarto 2 da manhã. Quando o médico conversou comigo, ele falou: foi uma cirurgia muito complicada. Muito complicada, porque nós fizemos pelo rim, não tinha mais como, né? Fizeram as incisões no abdômen e havia algumas aderências de uma histerectomia que ela tinha feito com 40 anos, e eles tiveram que mexer nessas aderências para conseguir atingir onde está. Uma complicação, queridos, tem coisas que tecnicamente nós não entendemos. Foi uma cirurgia muito sofrida. E ela voltou para a recuperação. E depois até hoje ainda, depois de todo esse processo de recuperação, ela sente muitas dores, porque foi algo muito brusco, né? E foi muito invasivo.
e muita fraqueza. Hoje à tarde ela estava no apartamento falando: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não dou mais conta, eu não aguento mais. Eu falei: mãe, e você fica naquele meio, né? E você precisa buscar forças no Senhor. Eu falei para ela: mãe, você vai conseguir. Eu falei: mãe, tem uma igreja orando por você. Nós estamos aqui porque o Senhor tem um propósito. Você voltou da sala de cirurgia, você foi 2 vezes praticamente de um dia para o outro, o Senhor te fez voltar. Eu falei: você me ensinou a clamar, nós estamos clamando. Eu falei: não é assim que se diz, a gente tem que dizer o contrário. A gente precisa declarar a palavra. Abri o Salmo 27 para ela. E tem uma parte que diz: o Senhor é a força da minha vida. Nesse Salmo. E eu falei: minha amada, o Senhor é a força da sua vida. Se nós não caminharmos na dependência do Senhor, entendermos que é Ele quem nos fortalece, que é Ele quem faz, é Ele quem nos sustenta no momento da aflição. Falei: mãe, você vai se levantar. E nós aprendemos que declarar a palavra, ela faz com que efeitos extraordinários venham a acontecer nas nossas vidas, querido. Nós temos também um versículo que dá continuidade à importância desse clamor. O versículo nos ensina a importância de clamar como um meio de comunicação que você tem com o Senhor. Está difícil, não desista, se volte para o Senhor, diga: Senhor, estou precisando, brada sobre a minha vida, brada sobre a minha casa, eu estou precisando que esse quadro se reverta. Minha mãe segue internada. E na segunda-feira, o meu filho mais velho começou a passar muito mal. A dengue se agravou. E nós já não estávamos mais dando conta, porque eu não sabia se eu socorria minha mãe no Santa Marta. E meu filho em casa vomitando muito, 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 sem parar. E uma dor no abdômen, a gente desesperado, sem saber o que era. E corremos para o hospital. Para você entender que Deus é aquele que abre portas que você não imagina. O meu filho, ele não está com plano de saúde no momento. Porque ele tinha plano até uma certa idade, nosso, e a partir dos 24 anos esse plano é cortado. Eles estão numa fase de estudar para concurso, a gente está lá incentivando estude para você ter o seu plano, mas na medida do possível, nós que somos pais, nós ajudamos, né? E nesse momento nós tivemos, no desespero, que internar o Mateus no hospital particular, queridos, onde a diária era R$3.500. O Mateus rolando no chão, de dor e vomitando muito. E nós corremos para o hospital. Quando nós chegamos, eles falaram: a diária é R$3.500. Aí a gente fecha um pacote de 48 horas. E ele fica aqui. Se vocês conseguirem um outro lugar, vocês podem locomover. Eu só olhei para o meu marido e falei: vamos fechar agora. Ligamos para o avô ajudando junto. E aí nós fechamos aquele pacote de 48 horas para socorrer meu filho. Quando o Lucas comigo, né, ajudando a resolver ali as questões. E eu falei: meu filho, eu não estou aguentando, eu estou tão cansada, eu preciso ir em casa. Buscar as coisas e trazer enquanto você volta e fica com seu irmão. Estava num processo de internação, o Anderson tinha resolvido algumas coisas. Quando eu estou chegando em casa, o Mateus me liga e fala: mãe, corre de volta, porque o médico disse que a minha dengue é hemorrágica. É aguda. Ele fez os últimos exames agora, mãe, precisa voltar. E aí ele entrou em desespero, porque ele estava muito debilitado. O Lucas foi comigo rápido e nós demos meia volta e voltamos para o hospital. Quando eu chego naquela sala de atendimento para o Mateus estava aos prantos. E eu falei para ele, meu filho, a sua vida é de Jesus. E Deus está no controle. Ele disse: mãe, eu estou com medo. Eu falei: você não precisa ter medo. Porque a sua vida é de Jesus e Deus permanece no controle. E eu disse: Mateus, e tudo que nós precisarmos o Senhor vai fazer. Meu filho, se levante. Porque o Senhor vai fazer. Ali ele soluçando muito. Eu dei um abraço, passei a mão na cabeça dele. E ele foi se refazendo, o médico falou: o fígado dele está muito grande. E nós vamos tentar correr, porque isso aqui pode gerar uma complicação. A verdade é que nós internamos o Mateus na segunda-feira, naquela madrugada de segunda. E na terça-feira à tarde, nós recebemos a ligação
de um amigo que é diretor do Hospital de Braslândia. E o amigo dele da banda, essa banda, eles dois que vocês estão vendo aí, que vai estar no rap, é a banda que ele toca. E o Lucas lembrou de falar com os meninos, e o Bruno, que é o ministro de louvor dessa banda, falou: Letícia, traz o Mateus para Braslândia, porque a gente vai colocar ele aqui agora, já vou providenciar os papéis, consiga a remoção, e em menos de 48 horas, nós removemos o Mateus para o Hospital de Braslândia. Eu fui no financeiro do hospital, falei sobre o pacote, falei: vocês vão me ressarcir o restante? Não, a gente vai ressarcir para vocês o restante. E nós ficamos ali só com o valor daquele tempo que ele permaneceu ali, que foi uma diária mais alguns custos. E nós corremos para Braslândia, ele está lá, internado. A família do pastor, o pastor dele mora lá, está dando assistência, enquanto eu estou com a minha mãe aqui em Taguatinga Sul, no Santa Marta. E nós estamos mantendo a família da minha nora também cuidando ali. Queridos, Deus é Deus do extraordinário. Quando eu falo a você que nós vamos falar com propriedade, é porque nós vamos precisar viver. E hoje eu conversei com ele, a gente se fala todos os dias. Ele falou: ai mãe, tá tão ruim aqui, sozinho. Eu falei para ele: fica calmo, porque às vezes a esposa vai lá, olha, mas tem que voltar, não pode ficar direto, porque existem regras. Eu falei: em breve você vai estar em casa. Eu falei: Mateus, a porta que o Senhor abriu, meu filho, para que você fosse atendido, homem nenhum poderia fazer. Ele nos usa como canais, mas para mostrar o seu poder, para mostrar que Ele tem sim o controle de toda a situação. Quando nós imaginamos que estamos perdidos, Ele diz: a oração, aqui nessa palavra, clamar a Ele implica em uma atitude de humildade, reconhecendo a nossa dependência nele. A oração é um canal pelo qual nós expressamos as nossas preocupações, as nossas necessidades, os nossos anseios a Deus, confiando que Ele nos ouvirá e responderá de acordo com a sua vontade. Queridos, a palavra do Senhor diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará, porque nós somos do Senhor. Nós já somos dele, e o clamor, ele é o canal por onde nós mostramos o nosso desespero muitas vezes a Deus, a nossa íntima angústia, a nossa solidão, mas Ele vem trazendo a vitória em tempo oportuno, para que nós reconheçamos o seu poder sobre as nossas vidas. Nada está perdido quando nós nos colocamos na dependência desse Deus. E todas as vezes, pastor Oswaldo, que eu pensava: vou ter que ministrar quinta-feira, eu falava: meu Deus, como que eu vou ministrar, Senhor? Eu estou tão vulnerável, tão fraca, me sentindo tão debilitada diante dessa batalha. E o Espírito Santo falava ao meu coração: vá tranquila, vá em paz, sou eu quem faço, você não faz nada. E na dependência do Senhor nós prosseguimos, queridos, porque nós entendemos que não é sobre as nossas vontades, nem a nossa própria força, mas é pelo poder desse Espírito que em nós habita, desse Espírito que nos direciona no momento de aflição, de que quando você pensa: não vou conseguir, Ele diz: você consegue, levanta e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Quando você diz: eu estou fraca, o Espírito Santo de Deus: mas sou eu quem te aperfeiçoou. O meu poder se aperfeiçoou no momento da sua fraqueza. Se levanta. Nós precisamos exercitar a nossa confiança nas promessas de Deus. Jeremias 33:3 diz e nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir essas promessas, porque Ele é um Deus de confiança, que cumpre aquilo que diz. Quando nós clamamos a Ele, nós podemos confiar que Ele nos responderá de maneira poderosa no tempo certo. As suas promessas são firmes e seguras, porque Ele é digno de nossa confiança. Você duvida do médico, você duvida dos seus amigos, você duvida das pessoas, mas da palavra de Deus e das promessas de Deus você não precisa duvidar, porque Ele é fiel para cumpri-las. E tudo aquilo que Ele disse a meu e a seu respeito será cumprido a seu tempo, como diz Eclesiastes, porque a mão do Senhor é poderosa e está sobre nós, queridos.
O que eu penso é que nós vamos viver um momento de retorno à nossa casa, onde nós vamos poder celebrar e engrandecer o nome do Senhor pela cura, pela restauração na vida do meu filho, na vida da minha mãe, que o Senhor vai alcançar a minha casa, aqueles que ainda de repente não tiveram um encontro com o Senhor Jesus através desse testemunho, porque as pessoas, às vezes você vê as pessoas alarmadas, existe um surto no Brasil, não é, pastor? Não é só a nível de DF, não. E as pessoas, muitos estão morrendo. Hoje no meu setor uma senhora morreu de dengue. Mas a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós estamos resguardados por esse Deus. E você pode até pensar que chegou o momento de você se desesperar, de desistir, mas o Senhor está bradando e dizendo para você: eu sou contigo. Cheia alabarás, eu sou contigo. Nós lemos no início da palavra que o Senhor nos redime da cova. Queridos, você ser redimido da cova significa que por vezes, ainda que você se encontre morto em seu físico, no seu espírito, o Senhor está ressuscitando de dentro para fora aquilo que precisa ser reativado, tanto espiritualmente quanto fisicamente. O Senhor está reativando pelo poder do Espírito de Jesus. Talvez não seja um problema de enfermidade, mas Ele está reativando a sua fé, para que você veja milagres nas suas finanças, para que você veja milagre na sua saúde, para que você viva milagres dentro da sua casa. Você testemunhe de vidas que serão libertas através do seu testemunho. É para isso que o Senhor tem te levantado nesse tempo, querido. E nós nos sentimos fracos, cansados, mas o Senhor em todo tempo tem erguido, nos levantado. Pela sua mão direita Ele tem nos sustentado. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, ainda que nos sintamos fracos, ainda que sintamos temor, porque faz parte. Muitas vezes nós vamos temer as aflições, a enfermidade. O Senhor nos encoraja a buscar a Deus de todo o coração. O clamor é uma ferramenta poderosa que nos permite entrar em comunhão com o nosso Criador. E quando nós clamamos, Ele nos responde, nos revela coisas maravilhosas e nos guia pelo seu caminho. Eu te digo que essa promessa que foi liberada a Jeremias, de livramento para o povo de Israel, ela nos alcança nessa noite, porque ela nos inspira a buscar a Deus com fervor, sabendo que Ele está pronto a nos ouvir e também a nos surpreender com as suas respostas. Você quer ser surpreendido por Deus? Descansa nele. Ainda que o mar se apresente revolto, descansa nele. Hoje, quando minha mãe estava tão aflita, tão fraca, eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, eu não sei o que fazer, porque eu não sou profissional da saúde, eu nem nasci para isso. Eu vejo a pessoa passando mal, eu fico pior que a pessoa. Por que o Senhor está me permitindo passar por isso? E Deus me disse: nunca foi sobre você, mas sobre o meu tratar com você. Sou eu quem faço. E no momento que você se sente perdida, eu estou aqui. Então me deixa permanecer no controle. Me deixa permanecer no controle. O Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração e dizer para mim: quando você se sente perdido, eu sou a sua bússola. Quando você se sente fraca, eu sou a sua força. Quando você sente medo, eu sou a sua coragem. Levanta a sua cabeça e prossiga. Deus tem grandes coisas a fazer no nosso meio nessa noite. É nessa noite. Eu não vim aqui, queridos, dizer para você que a palavra do Senhor tem uma mensagem somente de encorajamento para o seu coração, mas uma mensagem de desafio
para que você se posicione em Deus e comece a gerar os seus milagres pelo poder do nome de Jesus. Tá difícil, ainda que os homens digam que não. Ainda existe um risco, segundo os médicos, que eu já rejeitei. O médico chegou para mim e falou: olha, até amanhã a gente vai ter certeza se a cirurgia da sua mãe deu certo, porque a uretra estava muito lesionada. E existe um risco dos pontos se romperem, porque ela estava muito fininha. Eu virei para o médico, eu nem vi a hora, pastor. Falei para ele: está repreendido, doutor, em nome de Jesus. Acho que ele olhou e falou assim: meu Deus do céu, essa mulher é doida. Falei: doutor, está repreendido em nome, não sei se ele é crente. Se ele for crente, ele vai entender. Se ele não for, eu falei: está repreendido em nome de Jesus, doutor. Essa cirurgia vai ser bem sucedida em nome de Jesus, porque minha mãe é uma serva de Deus. Ela não vai voltar para esse centro cirúrgico e vai dar tudo certo. Nós vamos ver um bom desfecho, porque minha mãe é serva de Deus. Ele olhou para mim e falou assim: amém. Então nós precisamos ousar mais. Nós precisamos declarar em todo o tempo essa palavra. Eu digo que esse versículo é um dos versículos da minha vida, e eu sempre repito que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Essa palavra, ela pode ser repetida várias vezes, mas eu te digo que todas as vezes que você ousar em repeti-la, você vai viver o extraordinário de Deus de uma forma diferente. Você vai ser mais fortalecido, você vai ser mais encorajado, você vai se levantar mais intrépido, você vai ser mais impulsionado a falar do poder de Deus para aquelas pessoas que precisam ser tocadas por Ele. É um tempo, queridos, de nós vivermos esses milagres. E não há nada que vai nos limitar e nem nos impedir a vivê-los. É interessante que todas as vezes que nós passamos por uma prova, quando nós subimos nesse altar, nós nos sentimos fortalecidos. Porque é sobre a presença. É sobre a unção. É sobre, queridos, o poder do Espírito. Ele diz: não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. É sobre algo, queridos, que é gerado nesse ambiente, que quando nós entramos, nós somos alimentados e fortalecidos, sim. Quantas mensagens eu tenho recebido dos nossos pastores, pastor Osvaldo, pastor Lindomar, os pastores dessa igreja, os ministros. Como é bom nós estarmos do outro lado e nós lermos uma palavra de encorajamento. Você pode mandar uma frase desse tamanho que ele vai falar assim: irmão, eu estou contigo, eu estou orando por você, eu estou nessa batalha com você. Como é bom, pastor Osvaldo, como foi bom, pastor Lindomar, esteve lá visitando a minha mãe, como ela se sentiu melhor no momento em que ela saiu de lá, mesmo tão fraca. Ela falou: minha filha, ele é um pastor novo. Eu falei: mãe, eu não sei porque eu voltei agora para Ebenezer, mas o pastor Osmar, ele é o nosso líder lá de casais, é uma bênção. Ela falou: nossa, que eu estou me sentindo melhor. Porque existe poder nas nossas palavras, nas nossas ações. Tome as batalhas, queridos, uns dos outros. Vamos clamar uns pelos outros, vamos nos revestir. Vamos nos encorajar quando o outro estiver se sentindo sozinho. Diga: eu estou com você, meu irmão, estou orando por você. Como isso é importante, queridos. E nós sabemos que nesse momento o Senhor está operando através da palavra do nosso irmão, da oração da igreja. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora, em nome de Jesus.